E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um exercício no Scratch em que a gente vai desenvolver um semáforo. Esse semáforo que a gente encontra no trânsito. Aí a ideia é a gente desenvolver o semáforo, a parte que controla o tráfego de carros e também de forma complementar faça parte do pedestre. Então a gente vai desenvolver ali no Scratch um semáforo que vai acender as luzes por tempos pré-determinados e também as luzes do semáforo do pedestre e do semáforo que controla o trânsito dos veículos vão ter que trabalhar em conjunto, né? Quando o semáforo estiver vermelho, o pedestre pode atravessar. Quando o semáforo estiver verde ou amarelo, aí o semáforo do pedestre deve estar vermelho, né? Para ele não atravessar a rua. Para fazer esse exercício aqui, eu preparei um materialzinho. Deixa eu só pegar aqui. Então, esse material aqui eu vou deixar linkado ali no detalhes do vídeo, né? Então, esse material aqui, na verdade, é um projeto Scratch, né? A extensão .sb3 é a extensão que o programinha do Scratch abre, né? Então, é um projetinho Scratch. Eu venho aqui, faço o download. Aí eu vou salvar aqui para facilitar na minha área de trabalho mesmo. Aí eu venho aqui no Scratch, arquivo, carregar do seu computador. Então eu estou aqui na área de trabalho, baixei aqui. Aí o que esse arquivo contém, né? Ele já contém alguns atores. Tem o semáforo, para veículos, né? Que é aquele com as 3 luzes. O semáforo para o pedestre, tem um pedestre e tem um carro. Os atores que a gente vai mexer são apenas por hora os dois, né? Que a parte do pedestre e movimentar o carro pode ser feita de forma complementar mais tarde, né? Então a ideia é a gente trabalhar nesses dois semáforos primeiro. Um ponto importante aqui, um detalhe na verdade, é que o semáforo aqui ele é um ator que tem 3 fantasias, né? Então ele tem a fantasia com a luz vermelha ligada, a fantasia com a luz amarela ligada e a fantasia com a luz verde ligada. Então, conforme a gente já viu nas outras aulas, o Scratch, o ator pode ter várias fantasias e o Scratch permite que a gente programe em que momento ele vai usar cada fantasia, né? Por exemplo, eu posso usar a luz vermelha por um tempo, depois eu passo para verde ou para amarela, e eu posso fazer esse tipo de programação, ter esse tipo de controle, né? A mesma coisa para o semáforo do pedestre, né? O semáforo do pedestre tem 2 fantasias, a da luz verde acesa, que seria o pedestre pode atravessar, e a luz vermelha acesa, que seria o pedestre não pode atravessar. Da mesma forma, a gente pode programar para alternar essas luzes, né? O que a gente vai começar fazendo aqui, né? O primeiro objetivo nosso é fazer a gente simular o funcionamento de forma individual de cada semáforo. Então a gente vai ter que acender uma luz, aí depois acender outra luz, e depois acender a outra luz. Então, conforme um semáforo funciona, né? Para fins, como é que eu vou dizer, fins de aprendizado, a gente vai colocar um tempo menor, né? Que pode ter semáforo que, por exemplo, no vermelho fique 10 segundos, 20 segundos, dependendo da cidade, né? A gente vai colocar 3 segundos aqui para cada cor, somente para a gente conseguir ver de forma rápida a alteração entre as cores, né? Então, primeiro passo, a gente vai criar programar esse acendimento das luzes numa respectiva ordem que é de acordo com a que funciona o semáforo, né? Então, a gente vai ligar, por exemplo, a verde, depois vai para amarelo, depois para o vermelho, aí depois volta para o verde. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar o ator certo, ó. O ator certo nesse caso é o semáforo. O outro ator aqui é semáforo, como é que é o nome dele? Semáforo pedestre.
enfim, tem aqui o semáforo e tem o semáforo, semáforo final e semáforo. Até aqui eu vou alterar o nome para semáforo, é opcional fazer essa alteração do nome, mas eu vou alterar aqui só para ficar mais condizente, né? Então eu vou semáforo pedestre, e esse aqui eu vou chamar de semáforo veículo, que é o de 3 luzes. Então eu vou aqui, seleciono o semáforo de veículos, agora aqui eu tenho essa área toda, né, onde eu vou colocar os meus códigos para fazer esse semáforo funcionar. Vamos dizer o seguinte, primeiramente o semáforo vai começar a funcionar quando a gente tocar na bandeirinha verde aqui, né, que seria o start do programa. Então a gente vem aqui em eventos, quando a bandeirinha for clicada, e daí a gente vai começar o programa. O que eu quero fazer agora? Eu quero mudar as cores. Então eu vou aqui em aparência, aqui eu tenho o Mude a Fantasia, e aí a primeira que eu vou usar vai ser a vermelha, por exemplo. Então quando a bandeira for clicada, eu vou mudar a cor, mudar a fantasia desse ator para carro vermelho. Então conforme a gente viu aqui em fantasia, tem a fantasia carro vermelho, carro amarelo e carro verde. Então quando eu clicar na bandeira verde, eu quero que mude a fantasia para carro vermelho. Vamos testar aqui. Carro vermelho. Beleza. Então depois que muda para a cor vermelha, o semáforo vai para verde, né? Então eu vou alterar aqui. Agora eu vou mudar para verde. Depois de mudar para vermelha, eu vou mudar para a cor verde. E vamos testar. Testando. Ó, vocês estão vendo que está aparecendo sempre a verde, né? Por que está acontecendo isso? Porque quando eu clico na bandeira verde, ele vai seguir aqui essa lista de comandos, né? Aí eu estou alterando a cor para carro vermelho, para luz vermelha, e logo na sequência eu estou alterando para verde. Então o programa roda tão rápido que a gente nem vê a luz vermelha acender. Ó, nem está acendendo. Então como é que a gente pode resolver isso? A gente pode vir aqui em controle e tem um bloquinho chamado espere. E a gente pega esse bloquinho e coloca entre os dois. Então ele vai mudar a fantasia para vermelho cada vez que eu clicar na bandeirinha. Mudar para vermelho, esperar um segundo e mudar a fantasia para verde agora, que seria a luz verde, né? Então vamos testar. Cliquei, ó, acendeu a luz vermelha, deu um tempinho, um segundo no caso, né? Acendeu a luz verde. Então aqui eu vou colocar só 2 segundos para não ficar muito rápido, né? Então novamente, cliquei aqui, olha, até o bloquinho até ficou amarelo aqui enquanto ele está executando, né? Ó, luz vermelha, luz verde. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa com a luz amarela, né? Para não acontecer o mesmo problema, eu já vou pegar um bloquinho de espere e colocar aqui. Porque se eu alterar as fantasias uma na sequência da outra sem uma espera, o programa roda tão rápido que a gente não vê a primeira que ele troca, né? Aparência, mudar para fantasia. Agora a gente vai usar a amarela. Então agora ele deve passar pelas 3 cores. Vamos lá. Cliquei, vermelho, 2 segundos verde, mais 2 segundos amarelo. Vamos lá de novo. Ó, vermelho, verde, amarelo. Beleza. Ele passou pelas 3 cores, só que ele ficou parado no amarelo. Como é que a gente pode resolver isso? A gente quer que isso sempre se repita, né? Então, para algo sempre se repetir, só vou desplugar aqui para facilitar. Deixar aqui do lado, a gente vai reutilizar isso aqui, mas a gente precisa aguardar um pouquinho. Aqui novamente em controle, a gente tem aqui alguns blocos de repetição. Tem o repita x vezes, que seria, eu posso colocar uma vez, 10 vezes, 1000 vezes. Ou tem o repita que é sempre. Vai ficar sempre repetindo. Então a ideia do semáforo é sempre ficar repetindo, não repetir um número de vezes pré-determinado. Aí eu vou encaixar o bloco aqui dentro, aquele bloco que eu fiz antes.
Então o que que nosso programa vai fazer? Quando clicar na bandeira, sempre, então o que tiver dentro do bloco sempre, ele vai ficar repetindo. Então ele vai mudar para carro vermelho, esperar, mudar para carro verde, esperar, mudar para carro amarelo e mudar para carro vermelho. Então vamos ver o que vai acontecer. Vermelho, verde, ó. Vermelho, verde, ó. Apareceu muito brevemente o amarelo. Deu só uma piscada. Então o que está acontecendo aqui? Eu vou pausar. É a mesma situação. Após cada uma eu estou esperando um tempo. Mas quando eu troco para amarelo, o tempo tem aqui o bloco sempre, né? Então eu posso trocar para amarelo, ele vai executar o bloco para mudar para vermelho. Então o que eu preciso fazer aqui é novamente dar um tempinho, fazer um espere depois da luz amarela. A luz amarela vai ficar acesa por um tempo. Então eu vou colocar aqui também 2 segundos. Ó, vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo. Ó, aparentemente ele funcionou e tá funcionando de forma consecutiva perfeitamente. Beleza. Então a gente fez de forma individual o primeiro semáforo. Agora a gente vai fazer o segundo. A gente vai aqui, né, clica no segundo ator, a gente vê que o bloco que estava pro ator, para esse semáforo aqui, ele meio que some aqui, né, da nossa tela. E a gente já, com o que a gente aprendeu para fazer no primeiro, a gente já pode fazer o segundo já de forma mais rápida. Então a gente vai lá, primeira coisa, pegar a bandeirinha de evento. Agora a gente já sabe que a gente vai usar um bloco sempre, para ficar repetindo infinitamente. Vamos utilizar também o aparência, né? Então aqui eu já vou arrastar o bloco 2 vezes. Eu posso arrastar o bloco 2 vezes ou pegar o bloco e clicar em duplicar, né? Então aqui já vou colocar os blocos. Um vai alterar para verde, um vai alterar para vermelho. E aí após cada bloco a gente tem que colocar uma espera, né? Para a fantasia não ficar trocando de forma muito rápida. Então vamos em controle, espere, vamos colocar aqui também 2 segundos. Vamos arrastar de novo o bloco espere, 2 segundos. Vamos dar um play agora. Agora vamos ver esse carinha aqui, ó. 2 segundos pro verde, 2 segundos pro vermelho, 2 segundos pro verde, vermelho. Beleza. A princípio os dois agora estão funcionando, só que os dois não estão sincronizados, né? Ali tá cada um, tem hora que tá vermelho, vermelho, verde, verde, amarelo, vermelho, vermelho, verde, às vezes às vezes tá dando certo, às vezes não, amarelo, verde. Então os dois estão desincronizados, né? Aí a ideia agora é a gente sincronizar esses dois caras. Para sincronizar esses dois caras, a gente pode utilizar um recurso do Scratch que é chamado variável. O que vai ser a ideia? Como é que a gente vai utilizar a variável nesse caso aqui? A gente precisa que os dois obedeçam, digamos assim, como se fosse um guarda de trânsito, né? Os dois, ou como se fosse alguém operando os dois sensores, né? Como se alguém olhasse e lesse uma nota ou recebesse um aviso, liga esse cara aqui, liga a cor, ele liga a cor e a pessoa, por exemplo, liga o verde, aí a pessoa liga a cor verde aqui do semáforo, aí ela sabe que tem que ligar a vermelha do semáforo de pedestre, aí alguém de lá recebe esse aviso, agora liga amarela e para começar a sinalizar que vai fechar o semáforo, aí ele liga a amarela, aí beleza, tá na vermelha, ou se tiver na vermelha tem que passar para vermelha aqui esse cara. Aí daqui a pouco alguém fala, depois de um tempo, liga a luz vermelha. Aí a pessoa sabe que ela tem que ligar a luz vermelha e também daí ela pode ligar a luz verde do pedestre. Então meio que os dois atores, essa troca de fantasia tem que obedecer, digamos, eu posso dizer um único pai, digamos assim, uma única mãe, sabe? E essa mãe vai ser tipo o que vai dizer que onde cada uma liga ou apaga, vai ser essa. A gente vai utilizar a variável. Que a variável é um recurso aqui do Scratch que a gente pode usar
para armazenar um valor. Então a gente poderia utilizar nesse caso da seguinte forma: a gente poderia armazenar dentro dessa variável qual é a luz que vai estar acesa do semáforo aqui. Aí, com base nessa variável, desse valor da luz acesa, a gente troca aqui a fantasia para a cor correspondente e vai também no semáforo de pedestre e também faz um relacionamento. Se a luz verde do semáforo estiver ligada, qual luz do semáforo de pedestre está ligada? Tal. E a gente vai fazer essa troca de cores, troca de fantasias. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai só desplugar aqui os blocos, né? A gente vai em cada ator aqui, ó, e vai desplugar aqui, ó, para eles não ficar trocando cor enquanto a gente não mandar. Então eu vim aqui no semáforo pequeno e troquei, e tirei. Eu vou aqui no semáforo maior e também vou tirar, vou dar um pause aqui também. Agora o que a gente vai fazer vai ser criar a nossa variável. Aí tem alguns detalhes aqui na hora de criar a variável. Então vamos criar uma variável e vamos chamar ela... pode dar um nome que vocês quiserem, mas quanto mais significativo, assim, quanto mais assim, estiver próximo do objetivo que tu quer com essa variável, do que ela vai armazenar, fica melhor de você ler o programa, né? Porque esse programa é bem simples, só tem uma variável, né? Mas pode ser que daqui a pouco tu tenha um programa com 10, 15, 100 variáveis, né? Aí, se você colocar um nome aleatório, x, y, 1, x, x1, x2, x3, x4, chega uma hora que você não consegue mais entender o seu próprio programa. Então vamos dar um nome bem significativo aqui, ó. Vamos dar um nome de cor do semáforo. Então, que cor do semáforo vai armazenar? Qual é a cor do semáforo? E aqui um detalhe que a gente tem que colocar para todos os atores, porque os dois atores vão utilizar essa variável de acordo com o valor dela para saber qual luz, qual fantasia a gente vai usar. Então tem que ser para todos os atores, não pode ser só para um ator só. Beleza, eu criei a variável. Agora que eu criei a variável, esse aqui eu vou deixar aqui do lado, vou puxar um outro quando for clicado, para a gente começar aqui esse código novo. Só vou deixar aqui do ladinho para não me atrapalhar. Tá, então um aprendizado que a gente já viu aqui dos outros blocos é que o semáforo ele é um programa que fica funcionando em ciclos, né, de forma indeterminada, né, vai se repetindo, né. Então a gente já sabe que a gente vai utilizar um bloco sempre aqui. Então vamos utilizar aqui um bloco sempre, e dentro desse bloco sempre agora a gente precisa fazer o quê? Pegar aquela variável que a gente criou e ficar alternando entre os três valores, né, das luzes, correspondente a cada luz. Então vamos fazer o seguinte: eu coloquei um bloco sempre, aí eu vou aqui em variáveis, tem aqui um mude também, assim como tem um mude fantasia, tem um mude valor da variável. Aí aqui, então sempre ele vai fazendo isso aqui, ó, mude valor cor do semáforo da minha variável para... Aí aqui eu posso, por exemplo, colocar que eu quero que mude para verde. Ó, então isso é só uma variável, né? A gente não fez a ligação dessa variável com essa fantasia. Então se eu clicar na bandeira aqui verde, ó, o programa não vai entender. Ó, vou dar play aqui, ó. Ah, tá, é que tá verde, né? Então vou alterar aqui para vermelho, para ficar mais claro. Vermelho. Vou dar play, ó. A variável que aparece aqui, né? O valor dela. Então o valor dela tá vermelho, mas a cor do semáforo tá verde. Por que isso aconteceu? Porque eu só estou alterando o valor da variável. Eu só estou alterando o valor da variável. Eu ainda não estou definindo a fantasia de acordo com o valor dessa variável. Tá, aí agora um outro ponto importante, que também é uma coisa que a gente já viu antes. A gente já viu que cada vez que a gente troca de cor, a gente precisa esperar um tempinho, porque senão a troca fica muito rápida, a gente acaba nem vendo aqui na hora que a animação rola, né? Na hora que a animação roda. Então tá, então vou utilizar aquele bloquinho de espere também. Aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou deixar também 2 segundos, e aí eu vou fazer as próximas cores também, da mesma forma. Variáveis, mude a cor, vou até arrastar 2 blocos aqui para ficar mais rápido. Então, depois do vermelho,
eu vou alterar para verde. Aí eu também vou colocar um bloquinho de espere, depois da cor verde. Agora a cor no final para amarelo. Aí depois que eu troco a última cor, né, conforme a gente viu antes, também foi aprendizado que a gente já viu nesse programa, sempre que a gente troca a fantasia, a gente é bom colocar um tempinho ali, um espere, para a fantasia, se a gente estiver trocando, se a gente fizer duas trocas de fantasia em sequência, né, ele acaba não mostrando, não fica visível pra gente na tela. Então vou colocar mais um espere ali. Então depois de trocar para o amarelo, eu vou esperar 2 segundos também. O que a gente vai notar agora? Eu estou alterando o valor das variáveis a cada 2 segundos. Então aqui em cima, essa variável cor do semáforo, ela deve alterar aqui, ó. Então eu vou dar um play aqui, ó. Vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo. Beleza. Aparentemente, a nossa variável já está trocando os valores a cada um determinado tempo. Beleza, tá certinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai ligar as duas coisas. Então, a gente vai utilizar aqui de novo o bloco quando for clicado. Aí a gente pode separar aqui, a gente vai usar um sempre também, né? Então eu sempre vou ficar observando. Eu preciso ficar sempre observando essa variável e trocando a fantasia aqui, né? Então, para trocar a fantasia de acordo com um valor, a gente pode usar o bloco C. E aí a gente usa aqui um operador que é o igual. Então, colocamos aqui, ó, o igual. Aí aqui eu vou colocar... Tá, primeiro eu vou deixar vazio. Eu vou vir aqui em variáveis. Ó, tem aqui uma bolinha que é a cor do semáforo. Ó. Isso aqui eu posso encaixar aqui, ó. Então vou fazer o seguinte. Se a cor do semáforo for igual, por exemplo, amarelo, então ele vai ficar olhando essa variável sempre, né? Então sempre ele vai ficar ali, tipo, toda hora ele vai ficar olhando o valor da variável. Quando ele verificar que ela for amarelo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar aqui a fantasia do amarelo e jogar ali e trocar, então. Ó. Então a hora que ele passar no amarelo, ele vai trocar. Então vamos fazer o teste. Ó, dei o play, vermelho, verde, ó, amarelo. A gente fez o primeiro link, né? Primeira ligação entre as duas coisas. Aí agora o que a gente precisa fazer? Novamente para as outras cores. Então eu vou ali em evento, controle, C. Aí aqui eu vou em operadores, pego aqui o operador de igual, encaixo aqui, pego a variável cor do semáforo, encaixo aqui na caixinha. Eu podia encaixar também na caixinha de lá, tanto faz. Até eu vou deixar diferente aqui só pra gente ver aqui. Se é uma coisa igual a outra coisa também é igual a primeira coisa. Então não tem problema isso. Então aqui agora a segunda cor que a gente vai testar, não precisa ser da ordem. Porque quem está informando a ordem das cores é a variável, né? Então a gente só está obedecendo o que pegar da variável. Então pode ser, sei lá, depois do amarelo eu posso colocar verde, não tem problema nenhum. Então quando a cor do semáforo for verde, ou verde for igual à cor do semáforo, eu vou utilizar aqui o bloquinho da fantasia para mudar para verde. Agora eu cliquei aqui, deixa eu pausar, clicar, vamos ver, vermelho, ó, verde, mudou para o verde. Amarelo, ó, vermelho não fez nada, verde mudou, amarelo mudou, beleza. Então agora é só a gente repetir essa mesma receitinha para fazer o próximo. Controle, uso um bloquinho C. Eu vou colocar aqui o bloco do Mude a Fantasia aqui dentro. Então também a ordem eu posso colocar aqui e depois fazer o operador. A ordem que a gente encaixa as coisas não influencia no resultado. Então dessa vez aqui a gente vai pegar aqui a variável, cor do semáforo, quando for vermelho. Então aqui um detalhe que eu vou forçar um erro, eu vou escrever vermelha. E vou dar um play. Ó, verde,
amarelo, amarelo, ó, vermelho não fez nada. Por que não fez nada? Ó, de propósito eu escrevi vermelha e aqui eu escrevi que ele muda a variável para vermelho. Então, por padrão, às vezes a gente tem que ter esse cuidado que ele vai olhar a palavra de forma exata. Então, tem que escrever, ele não é tão inteligente para entender, vermelho ele quis dizer vermelha, ou vermelha ele quis dizer vermelho. Então a gente tem que fazer isso bem certinho. Então agora vamos dar o play. Verde, amarelo, vermelho. Ó, legal, hein? Ó, o nosso sinal já está funcionando. Então, só dando uma rápida recapitulada, a primeira coisa que a gente fez foi criar uma variável que diz qual cor qual fantasia a gente vai usar. E aí depois a gente tem que fazer uns testes para verificar qual é a variável, qual é o valor daquela variável naquele momento e eu trocar a fantasia. Então, por enquanto a gente fez isso. Aqui eu vou excluir esses outros blocos que sobraram, apagar. Uma coisinha boa do Scratch é de vez em quando vir aqui e clicar em baixar para o seu computador. Então eu até vou baixar aqui, semáforo, traço 1, porque o Scratch, ele, se tu de repente travar ou fechar aqui por algum motivo, ele não tem um auto-salvar, né? Então é bem importante, de vez em quando tá trabalhando, vem ali e dá um baixar, porque daí tu salva uma versãozinha do teu programinha. Então a gente fez o primeiro semáforo. O que a gente vai fazer agora? Partir para o segundo. Então a gente vai fazer de forma parecida aqui. Então a gente já viu que precisa de um sempre. E aí a gente novamente vai ter que olhar o valor da variável. Então para a gente verificar se uma coisa é igual a outra coisa, então a gente vai ter que usar aqui o bloquinho C. Ou se uma coisa é maior que outra. Então até vocês podem ver que tem outros operadores, né? E aí tem operador que é redondinho e tem operador que é meio que hexagonal, né? Meio losango, assim, né? Então esse cara que é losango, ele retorna, ele encaixa aqui, né? Então os que são losango encaixam aqui. O redondinho não encaixa diretamente aqui, né? Ele tem que encaixar num lugar redondinho. Ó, aqui ele encaixa. Então tem que também ter esse cuidadinho. Então a gente vai aqui utilizar o valor operador de igual, né? A gente quer saber se uma coisa é igual a outra. Então, se o no caso do semáforo de pedestre agora, né? Então, se o semáforo de pedestre tiver na cor... se o semáforo de carro tiver na cor vermelho... então, vamos pegar aqui a variável... Cor do semáforo. Então, se o semáforo aqui, ó, tiver vermelho, qual vai ser a cor do semáforo de pedestre? Verde. Então, vamos mudar aqui para verde. Vamos dar um play aqui e ver se já muda. Ó, mudou. Só que daí ficou, né? Porque a gente só programou uma das cores, né? Então vamos continuar aqui, ó. Até outra dicasinha, se a gente sabe que um bloco vai se repetir, a gente pode aqui, ó, desplugar ele e dar um duplicar. Ó, aí eu encaixo aqui, deixa eu puxar esse aqui mais pro lado. Posso duplicar de novo, porque a gente vai ter que testar para as três cores do semáforo aqui, né? Então só vou encaixar aqui os três, e daí a gente vai acertar os detalhes de cada um, né? Então primeiro eu conferi, quando a cor vermelha tiver vermelha aqui nesse semáforo, eu mudo isso aqui, a fantasia desse aqui para verde, né? Quando a cor do semáforo grandão ali for amarelo, a gente vai mudar a fantasia do pedestre para vermelho, porque o pedestre não pode atravessar quando a luz do semáforo aqui estiver amarelo. Por final, quando a luz do semáforo estiver verde, a cor do semáforo estiver verde, a gente vai ter que alterar do pedestre para vermelho também. Ele não pode atravessar em duas situações, quando a luz estiver amarela e quando a luz estiver verde. Quando a luz estiver vermelha, ele pode atravessar, então eu troco para verde. Vamos testar aqui. Vamos ver agora, hein? Hora da verdade. Ó, cor do semáforo vermelho. Agora, opa, acho que tá meio rápido aqui. Então, vou fazer essa alteraçãozinha aqui, ó. Eu vou voltar onde estava o bloco da velocidade da alteração da variável, né? Porque ela que define o tempo de cada cor, né? Então agora eu vou colocar 4 segundos, só pra gente ver mais devagar ali, né? 4 segundos. Então vamos lá. Ó, cor do semáforo vermelho, a cor do pedestre verde. Cor do semáforo verde, cor do pedestre vermelho. Cor do semáforo amarelo, cor do pedestre vermelho. Ó, voltou, tá sincronizadinho. Vermelho, verde,
Ver, quando tá aqui tá verde, o pedestre não atravessa. Não atravessa. Pode atravessar. Não atravessa. Não atravessa. Pode atravessar. Então agora a gente tem nosso semáforo. Os dois semáforos estão sincronizados. Então era isso. Para essa aula era isso. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, sugestões de exemplos, de exercícios, né? Eu quero tentar pegar coisas bem do dia a dia, né? Semáforo, trazer coisas assim bem cotidianas que é mais fácil a gente, creio que seja mais fácil a gente associar e tenha mais digamos assim, seja um conteúdo, como é que eu vou dizer assim, não muito que a gente tem no nosso dia a dia, né, que é mais fácil a gente tentar imaginar, tentar ver, e aí também estimula mais a curiosidade, né, a gente, eu sei mais ou menos como funciona o semáforo, aí a pessoa vê, daqui a pouco tem um semáforo de 4 posições, nossa, como é que seria um semáforo de 4 posições, né, ideal seria buscar essa curiosidade, né. Então é isso, pessoal, espero que todos tenham gostado, uma boa noite a todos, até mais.